Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Português Funcional. Eu sou a Laís e hoje eu trouxe uma questão muito interessante. Questão essa que caiu na prova de soldado da Polícia Militar de Minas Gerais. Uma questão que requer um certo conhecimento por parte dos candidatos, tá? Antes de irmos para essa questão, eu já quero te convidar, né, caso você não seja inscrito, a se inscrever aí no nosso canal e ativar o sininho de notificações para que você receba todas as nossas novidades, tá? Deixa aí também o seu joinha, né, se esse tipo de conteúdo é interessante para você. Sem mais delongas, vamos então para a questão de hoje. Vamos lá. Identifique a opção na qual as palavras complementam corretamente os espaços dos períodos abaixo. Então, nós temos aí 4 períodos, né, e 4 alternativas, onde nós temos termos que são parônimos, né, que são palavras que se parecem na escrita, se parecem na pronúncia, mas que têm valores gramaticais diferentes, que têm significados diferentes. Na primeira oração, nós temos Maurício, espaço, você vai hoje à tarde. Então, a primeira palavra que nós temos que encontrar é o termo onde ou aonde. Tá? Eu quero te explicar a diferença entre os dois para você conseguir resolver essa questão. Olha só, a palavra aonde é uma dica interessante para você não errar quando você precisar usar aonde ou onde. Aonde, ela pede verbos que usam a preposição a, indica o lugar para o qual se dirige a ação. Por exemplo, aonde você quer chegar com isso? Sempre quando nós usamos o termo aonde, ele vai pedir a preposição a, né? Por exemplo, quem vai a algum lugar, né? Quem chega a algum lugar. Quem vai chegar a algum lugar. Então, sempre quando nós usamos o termo aonde, esse advérbio, né? Aonde, nós vamos ter ali junto na frase a preposição a. E uma outra dica muito importante é que sempre quando nós usamos aonde, isso traz a ideia de algo que está ainda em movimento, de uma ação que está acontecendo ou que vai acontecer, tá? Lembre disso para você não errar. Aonde traz a ideia de movimento, como no exemplo que eu coloquei. Aonde você quer chegar com isso? Aonde você vai amanhã? Né? Aonde nós vamos? Então, aonde traz a ideia de movimento. Agora vamos comparar com o termo onde. Onde, verbos que usam a preposição em, indicam o lugar em que se situa a ação verbal. Por exemplo, onde você está? Se no termo aonde nós pedimos, né, nós usamos a preposição a, no termo onde nós usamos a preposição em ou em que, né? Em que lugar a ação verbal acontece, em que lugar a ação verbal se situa. Por exemplo, onde você está? Né? Indica algo que está parado, né? Algo estático, ausência de movimento. Essa dica é muito importante para você não errar onde e aonde. Olha só, aonde indica movimento, né? Uma ação que está acontecendo ou que vai acontecer, movimento, ao passo que onde indica algo que não há, onde não há movimento, ausência de movimento. Então, onde você está, né? Em que lugar você está? Eu não posso dizer aqui aonde você está, porque ficaria errado. Porque onde você está pede a preposição em que lugar você está. Então, aonde traz a ideia de movimento e pede a preposição a, e onde traz a ideia de ausência de movimento e pede a preposição em que. Antes de falar a resposta, né, vamos então olhar o próximo termo. Nós vamos olhar cada um dos termos, né, e no final, então, eu vou falar a resposta e você vai deixar nos comentários o que você achou dessa questão. O próximo termo, então, é a palavra sequer. Nós temos que encontrar se é sequer junto ou sequer separado. Vamos também fazer aí uma comparação entre esses dois termos. Vamos lá. Sequer junto é um advérbio de intensidade, sempre usado em orações negativas e o seu significado é ao menos. Por exemplo, não acertei uma questão sequer. Eu poderia substituir, né, o advérbio sequer por ao menos. Ficaria assim, não acertei uma questão ao menos. Né? No segundo exemplo, Alfredo nem sequer tentou, desistiu logo no início. Se eu substituir sequer por ao menos, ficaria assim, Alfredo nem ao menos tentou,
desistiu logo no início. Então, sequer junto é um advérbio, tá, de intensidade, que traz uma ideia de negação, de negatividade. Ao passo que sequer separado é a conjunção se mais o verbo quer. A expressão é sinônima de se pretende, se deseja. Então, se quer separado, você tem a conjunção se mais o verbo quer, tá? Não tem muita dificuldade nessa expressão aqui. Por exemplo, se quer ter uma aposentadoria tranquila, invista com inteligência desde agora, né? É como se eu estivesse dizendo, se deseja ter uma aposentadoria tranquila ou se pretende ter uma aposentadoria tranquila. Então, deu para entender a diferença? Se quer junto é um advérbio de intensidade que traz a ideia de negação, tá? E tem o sentido de ao menos, enquanto a palavra se quer separado é a conjunção se mais o verbo quer, que quer dizer se pretende, se deseja. Vamos então para o nosso próximo termo, que é se não, tá? Então também há uma diferença aí entre se não junto e se não separado. Eu vou explicar para você não ter mais dúvida. Se não junto carrega o significado de a não ser ou exceto. Por exemplo, não faz mais nada se não estudar, né? Substituindo o se não por a não ser, ficaria da seguinte forma: não faz mais nada a não ser estudar, ou não faz mais nada exceto estudar. Então, se não junto, né? Se não junto, ela tem esse significado de a não ser ou exceto. Agora, se não separado já tem um outro significado. Se não é uma conjunção condicional que carrega o significado de caso não ou quando não. Por exemplo, se não for possível comparecer à reunião, avise-me, tá? Então, o se não aí, ele é uma conjunção condicional. Eu poderia substituir esse termo se não nessa oração por caso não. Caso não seja possível comparecer à reunião, avise-me. Então, se não separado é uma conjunção condicional. O outro termo parônimo, né, que está aí nas opções, que nós temos que encontrar a diferença entre ambos, é mal, né, com U, e mal com L. Muitas pessoas ainda erram na hora de diferenciar essas duas palavras. Mal com U é um adjetivo usado para caracterizar algo ou alguém de forma negativa. Então, guarde na sua memória que mal com U tem a função de adjetivo, tá? Por exemplo, João é mau aluno. Então, eu estou caracterizando João, né? Eu estou dizendo que João não é um bom aluno, né? João é um aluno mau. Então, mal com U vai ter a função de adjetivo para caracterizar algo ou alguém de forma negativa. E mal com L pode ser um advérbio de modo, um substantivo ou uma conjunção. Como advérbio, a palavra indica que algo não foi bem feito. Por exemplo, fui muito mal no exame. Então, a palavra mal, no sentido de advérbio, tá? Porque ela pode, né, dependendo do contexto, ela pode ter outras classificações gramaticais, mas quando ela está sendo classificada como advérbio, ela indica que algo não foi bem feito. Então, ela não tem função de adjetivo para caracterizar algo ou alguém. Ela tem a função, né, quando advérbio, de expressar que algo não foi bem feito, ok? Voltando, então, para a nossa questão, né, porque eu quis só explicar para que, né, para você não ter dúvidas na hora de responder, aí, de preencher as lacunas da questão. Então, voltando para a nossa questão. Vamos preencher, então, essas lacunas com os termos corretos, né? Agora que você já ouviu a explicação, vamos preencher com os termos corretos. Na primeira frase, nós temos aí, Maurício, você vai hoje à tarde? Nós temos que preencher com onde ou aonde. Então, sabendo, olha só, a própria pergunta já te dá a resposta. Olha só, Maurício, aonde você vai hoje à tarde? Né? Indica movimento. Então, aí você já pode descartar a alternativa A e a alternativa B, né, Maurício? Aonde você vai hoje à tarde? Indica movimento, né? Quem vai a algum lugar. Lembra da preposição a? Então, aí nós vamos colocar aonde. Próxima frase, o namorado, né? Aí nós temos que colocar se quer, junto ou separado. O namorado sequer deu atenção a ela. O sentido dessa frase é, o namorado nem ao menos deu atenção a ela. Então,
né, nós vamos colocar aí o sequer junto, né, porque o sequer separado é a conjunção se mais o verbo quer. Então, não é isso que nós queremos. Então, a palavra correta que vai preencher essa lacuna é sequer junto, no sentido de ao menos, tá? O advérbio sequer. Próxima frase. Maurício não fazia outra coisa senão criticar. E aí, é senão junto ou separado? Nesse caso, nós estamos procurando, então, a ideia de exceção, né? Maurício não fazia outra coisa a não ser criticar. Maurício não fazia outra coisa exceto criticar. Então, nós temos aí senão junto, tá? Não é separado. E, por fim, o namoro acabou devido ao mal entendido. E aí, mal com U ou mal com L? Bom, lembrando que mal com U é um adjetivo, então nós não podemos utilizá-lo aí nessa frase. Então, sabendo que mal com U é o adjetivo, né, que se refere a alguém, né, ou a algo, nós não podemos, então, empregá-lo nessa frase. Nós temos que empregar o advérbio mal, que nesse caso deve ser escrito com L no final. Então, o gabarito dessa questão é a alternativa C, aonde se quer junto, se não junto e mal com L, né, que tem a função aí de advérbio. Pessoal, então essa foi a questão de hoje, né? Foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre essa questão. Deixe aí, né, se é uma questão fácil, se é uma questão média ou se é uma questão difícil. Deixe aí nos comentários, né, a opção que você escolheu. Vou ficar muito feliz em ler aí o seu comentário. Caso você não seja inscrito, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Deixe aí o seu joinha, tá? E obrigada por ter assistido até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau!